Bom dia, galera. Então, como combinado, a gente vai estar fazendo a correção das 5 questões do segundo ano, ok? As 5 questões, ela vai passar aí para vocês. Já passou, né? Deixei logo no início, para não ficar toda hora tendo que voltar naquele vídeo lá mostrando as questões. Vocês também estão com ela em casa, ou no celular, enfim. Vamos lá fazer a correção. A primeira questão, gente... vocês leram a questão e quais são os dados da questão. Ele diz que o volume inicial era de 20 litros, que a pressão inicial era de 160 kPa, que é quilopascal, que a temperatura inicial era de 298 Kelvin. Ele quer saber o volume final quando a pressão for de 80 kPa e ele diz lá que a temperatura é a mesma, ok? Então, o que a gente observa, gente? Primeiro, a questão de temperatura. Se vocês observarem a temperatura ali, ela já foi dada em Kelvin, ou seja, não vai precisar transformar nada. A pressão, ele não está pedindo pressão como resposta, então eu não preciso fazer transformação de quilopascal para atm, como a gente está acostumado, ok? Então, nesse caso aqui, eu vou me pegar em quê? Nessa partezinha do texto, que diz que é a mesma temperatura. Porque se é a mesma temperatura, qual é a fórmula que eu uso? P1, deixa eu trocar aqui a caneta. P1, V1 é igual a P2, V2, ok? Nesse caso aqui, quem é P1? 160. Quem é V1? 20 litros. Quem é P2? Não sabemos. E quem é P2? 80, ok? Então, vai ficar 80 V2 é igual a 2 vezes 16, multiplica aqui, ó. 2 vezes 16 dá 32, acrescenta-se os dois zeros. V2 é igual a 3.200 dividido por 80. V2 é igual a, cancela aqui, e 32 dividido por 8 vai dar 4, então vai dar 40 litros. Essa daqui vai ser a resposta da questão, ok? Gente, ó, o negócio é o seguinte. Nessa questão, na segunda questão, primeira coisa que ele dá em relação aos dados, novamente ele deu a pressão aqui em kPa, que a gente não vai precisar transformar. O volume, ele deu o volume final, ele disse que foi para 20 litros. E quer saber qual era o volume que ele tinha antes, ou seja, quer saber o volume inicial. A temperatura ele deu em graus Celsius. Então, de cara, o que a gente ia ter que fazer aqui? Transformar essa temperatura para Kelvin. Só que onde é que está o pulo do gato? Na questão, ele diz que a temperatura é o quê? Constante. Se a temperatura é constante, eu vou precisar da temperatura no meu cálculo? Não. Então, se eu não vou precisar, então eu não vou perder meu tempo transformando isso daqui, porque eu não vou usar ela no cálculo, ok? Se a temperatura é constante, qual é a fórmula que eu uso? P1V1 é igual a P2V2. Quem é P1? 100. Quem é V1? Não sei. Quem é P2? 70. Quem é V2? 20. Então, vai ficar 100 V1 é igual a 2 vezes 7, 14. Acrescenta-se os dois zeros. V1 é igual a 1.400 dividido por 100. O que acontece com zero, gente? Cancela. V1 é igual a 14 litros. Essa daqui era a resposta da questão, ok? Vamos lá, gente. Na terceira questão, ela não é que ela seja mais difícil, ela não é mais difícil, entendeu? Ela é chatinha no seguinte, que você vai ter que brincar muito e transformar, né? Como vocês viram lá na questão. Por quê? A temperatura, ele deu em graus Celsius. Quando a gente utiliza a temperatura no cálculo, ele tem que estar em Kelvin, ok? Então, eu vou ter que transformar isso daqui para Kelvin.
Quando eu achar a nova temperatura, eu vou acabar achando ela em Kelvin. Só que aí ele pede a resposta em quê? Celsius. Então, quando eu achar a resposta final, eu vou ter que transformar novamente para Celsius, entendeu? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui com a temperatura é somar 273. 80 com 273 vai para 353 Kelvin. Ok? Pronto. Na questão, ele vem dizendo que a pressão ela é o quê? Constante. Se a pressão ela é constante, então ela não entra na fórmula. Como vai ficar a fórmula? V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Quem é V1? 12. Não é isso? Quem é T1? Não sabemos. Quem é V2? 15. E quem é T2? 353. Vou fazer aqui meios por extremos. Vai ficar o quê? 15T1 é igual a 353 vezes 12. Vai dar 4.236. Aí eu vou pegar 4.236 e vou dividir por 15. Quando eu dividir por 15, vai dar 282,4 Kelvin. Ok? Só que a questão, ela tá pedindo a resposta em quê? Celsius. Ok? Então, quando eu tenho Kelvin, que quero passar para Celsius, eu pego o valor 282,4 e tiro 273. E a resposta vai dar 9,4 graus Celsius. Essa é a resposta. Ok? Bora lá, gente. Na questão 4, o texto diz lá que o volume inicial é de 60 litros, pressão inicial 150 atm, volume final é o que ele quer saber quando a pressão final for para 760 milímetros de mercúrio, ok? E ele dá lá pra gente o tópicozinho lá dizendo que a temperatura é o quê? Constante. Só tem um probleminha aí nessa questão, gente. Pressão aqui está dada em atm, que é a atmosfera, e a pressão aqui é dada em milímetros de mercúrio. Então, você vai ter que transformar essa daqui para atm. E aí, você tem que lembrar que 1 atm corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Então, nem precisa transformar. Aqui vai ser o quê? 1 atm. Pronto. Fez a transformação aí. Só joga na fórmula. A temperatura é constante. Então, P1, V1 é igual a P2, V2. Quem é P1? 60. Quem é... Eita, menti, gente. Quem é P1? 150. Quem é V1? 60. Quem é P2? 1. V2 não sabemos. Então, vai ficar 1 vezes V2, V2 é igual a 150 vezes 60, vai dar 9.000 litros. Essa é a resposta. Vai lá para as alternativas, onde é que tem 9.000? Letra A. E essa é a alternativa. Simples. Vamos lá, galera. O negócio é o seguinte. Essa questão aqui, ela disse o seguinte, que o volume de ar no pulmão do mergulhador era de 1 atm, ok? Era de 1 litro, desculpa aqui, gente, 1 litro. E disse que lá no mar, a cada 10 metros de profundidade, a pressão aumentaria 1 atm, ok? E a gente sabe que a nível do mar, a pressão já é 1 atm, ok? Então, por enquanto, eu não sei nem P2, nem V2. Só que eu sei que a cada 10 metros que eu desço,
aumenta 1 atm a minha pressão. Então, vamos lá. Lá a nível do mar, lá onde ele estava, era 1 atm. Então, quando ele desceu 10 metros, foi para 2 atms. Quando ele desceu para 20 metros, foi para 3 atms. Quando ele desceu para 30 metros, então foi para 4 atm. Achei a minha pressão. 4 atm. Ok? Volume é o que eu quero saber, ok? Não fala nada sobre questão de temperatura, então ele não deu nenhuma dica de temperatura nem aqui nem aqui, ou seja, ele já deixou você pensando que a temperatura vai ser o quê? Constante. Então, qual é a fórmula? P1V1 é igual a P2V2. Quem é P1? 1, volume inicial também 1. Ok? P2, 4, V2 é o que a gente quer saber. Ok? Então, vamos lá. Ok, vamos lá. Vai ficar 4V2 é igual a 1. V2 é igual a 1 sobre 4. Então, eu tenho 1/4 de litro. Tudo bem? V2 é igual a... O que é 1 litro? Como é 1/4 de litro, a resposta não pode ser dada em litro. Ok? Não vai ser nem 3 nem 4 litros. Sobrou o quê? ml. Então, o que eu vou fazer? Espera aí, gente. Isso. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, transformar esse 1 litro em ml, vai ficar 1000 ml para dividir por 4. E o meu V2 vai ser igual a quanto aqui? 250 ml. E a minha alternativa vai ser a letra D. Ok?